Comentar com você, torcedor e torcedor do Fortaleza, também torcedores do Santos, sobre essa importantíssima vitória do Leão para cima do Peixe por 4-0 na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que fecha o primeiro turno do Brasileirão. Por vários aspectos, essa vitória foi muito surpreendente, né, gente? O primeiro deles foi em virtude daquilo que o Fortaleza jogou no primeiro tempo, ou que não jogou no primeiro tempo, né? A maneira como o placar, né, terminou de 4-0 foi surpreendente, sim, em virtude daquilo que a equipe não conseguiu praticar, não conseguiu fazer no primeiro tempo. A vitória foi vital. Porque se ela não acontece, evidentemente, que o debate com a zona do rebaixamento seria muito provável. E em virtude dela ter acontecido, o Fortaleza pode sim sonhar em se aproximar, por que não, do G4, né? Ou pelo menos ali da zona de classificação Libertadores de América. No caso, a gente pode até falar de G8, por exemplo, né? G4 neste momento está um pouco distante, né? Mas G8 seria aí uns 7 pontos, mas do G4 bem menos, talvez 4 ou 5 pontos neste momento, não me lembro, acho que 4 pontos. Fortaleza estaria a partir deste momento, está a partir deste momento da zona de classificação direta a Libertadores de América, né? Olha que importante isso. Porque se não vence, ficaria perto do rebaixamento, né? Antes de continuar com essa conversa, só desejar para todos os pais, né, torcedores e torcedoras do Fortaleza e de outras equipes que aqui estejam um feliz Dia dos Pais. É uma data muito triste para alguns, né? Mas uma data muito feliz para a grande maioria de vocês, né? Então feliz Dia dos Pais, dê aquele abraço, dê aquele dengo importante aí nesse dia, né, dos pais, tá bom, gente? Vamos lá então falar desse resultado aí, né? Como é que ele foi configurado? Veja, se nós olharmos para o que foi o primeiro tempo, a equipe do Fortaleza não conseguiu jogar. Dentre outras coisas, em virtude daquilo que o Santos tentou fazer em campo. Não tentou fazer nada, exceto impedir que o Fortaleza fizesse gols. O Santos não foi para a Arena Castelão para vencer. A ideia era não perder. Claramente que essa é uma ideia do Aguirre, né, de organizar defensivamente sua equipe para que ela se livre do rebaixamento. E a leitura que ele tem é que se livrar do rebaixamento passa muito por não perder fora de casa. Então provavelmente a ideia não era sequer buscar a vitória, mas apenas não perder o jogo na Arena Castelão. E para tanto o Santos foi configurado para tirar os espaços do Fortaleza dentro de campo. O Santos não fazia uma marcação em bloco alto, era bloco médio ou bloco muito baixo, porque a ideia era ter campo para jogar. E se fosse para fazer um gol, que esse gol saísse, né, ocorresse a partir do uso do espaço no contragolpe. Ocorre que, de certa forma, o Fortaleza também buscou esse tipo de proposta no início, né? Acho que até que respeitando muito o Santos, porque o Santos é um gigante do futebol brasileiro, mas que não vive um momento tão importante assim, tão interessante. E o Fortaleza também tentou ali fazer um jogo de busca de espaço no primeiro tempo. Esses espaços não eram cedidos, esses espaços exigiam do Fortaleza uma baita criatividade que a equipe não está conseguindo praticar tanto nessa temporada. E as coisas não funcionaram. Tivemos no primeiro tempo um jogo um tanto quanto engessado, sem muita movimentação, sem muitos acontecimentos, sim, uma ou outra chegada, mas muito pouco, e muito burocrático, né? Tanto uma equipe como a outra. Sobretudo o Fortaleza, que estava jogando em casa e tinha a obrigação de construir um resultado positivo. Então foi um primeiro tempo muito parecido com as partidas que o Fortaleza vem jogando atualmente. Agora, no segundo tempo, a coisa muda completamente de figura, gente. E o curioso precisamos aí falar que o Vojvoda de novo não faz ali as alterações necessárias, mas precisamos também elogiar o técnico do Fortaleza, porque é muito provável que a razão pela qual o Fortaleza conseguiu essa vitória tenha vindo, sobretudo, da qualidade, gente, da qualidade da conversa no vestiário, né? Porque foi uma outra equipe no segundo tempo, completamente diferente, principalmente depois do primeiro gol. Ela teve dificuldades até fazer o gol, mas quando fez o primeiro gol, aí passou boiada, né? Por quê? Porque o Santos precisa sair para tentar fazer pelo menos o gol da igualdade. Aí não valia mais de nada o Santos tentar ficar esperando o Fortaleza, porque perder de 1, perder de 2, de 3, de 4 dava no mesmo. Então o Santos tenta mudar um pouco a sua proposta, só que o Santos foi configurado para ir ao Castelão para não perder. O Santos não foi configurado para tentar jogar. E quando precisou jogar, parece que estava ali. Parece que os jogadores tiveram dificuldade de mudar o chip, né? E estamos aqui para evitar gols. Então o Santos tenta sair para construir esse gol,
Mas quando tenta fazê-lo, o faz de maneira bastante desorganizada. Porque a ideia de proteção da defesa, a ideia de priorizar, o sistema defensivo a qualquer custo, ainda estava presente na mentalidade dos jogadores e também nas ações dos jogadores, estava presente também na movimentação dos jogadores dentro de campo. O que significa isso? Que esse Santos ficou desorganizado, completamente desordenado. O Santos que não conseguia mandar bem tanto do ponto de vista do ataque, como também do ponto de vista defensivo. Então o Santos, quando tentava progredir, gerava os espaços que o Fortaleza precisava. E quando progredia de forma incompetente, deixando ali com que a defesa do Fortaleza se configurasse muito bem para tentar bloqueá-lo, para tentar evitar com que ele conseguisse furar ali o bloqueio defensivo, chegar à área e fazer os gols, Então esse Santos hoje foi um time, permita-me, torcedores e torcedores do Santos, no segundo tempo hoje, especialmente, foi uma equipe muito à afeição do que estava jogando antes, nos piores momentos, Nos piores momentos da equipe do Odair Hellmann, infelizmente. O Aguirre vai ter que fazer muita coisa para ajustar essa equipe. Hoje não conseguiu. Hoje foi um desastre esse Santos. Então veja. Agora, isso por si só, o comportamento do Santos não é necessariamente o que explica a vitória do Fortaleza. Claramente, Primeiro, o Fortaleza teve o mérito de conseguir fazer o seu gol. E esse gol saiu em virtude, na minha opinião, da conversa de vestiário. E quando esse gol acontece, aí o Santos fica desconfortável e o Fortaleza fica muito mais confortável na sua proposta. O Fortaleza poderia perfeitamente fazer um jogo de trabalhar mais no campo de defesa do Santos, que estava tudo bem, o Santos estava desorganizado defensivamente, ou podia também fazer esse jogo aí de contragolpe. O fato é que as coisas começaram a acontecer, o Fortaleza começou a finalizar muito, o Fortaleza chegou muito ao ataque, a jogada saiu com muito mais facilidade, alguns jogadores passaram a ter um comportamento bom, o Zé Wellison de novo, grande fase do Zé Wellison, Caio Alexandre também jogando muita bola, Machuca jogando muita bola também, Machuca Galhardo sempre aí deixando a desejar, uma leitura perfeita e tal, Ainda pode se recuperar na temporada, acho que se a equipe melhorar taticamente, podemos esperar também que o Galhardo evolua e melhore, mas também precisamos concordar que este momento não é um grande momento do Galhardo no Fortaleza. Pacheco, de novo, um grande jogo do Pacheco. Sensacional o jogo do Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, Machuca, acho que a linha defensiva toda hoje foi muito bem também, Então, Zé Wellison, esses caras praticamente comandaram a vitória do Leão. E foi uma baita vitória, gente. Aquela vitória para aliviar, aquela vitória para gerar alívio, gerar alegria, gerar felicidade. E quando o Fortaleza ganha de 4-0 de um gigante do futebol brasileiro, isso também entra para os anais aí do que é esse momento do Fortaleza, do que é esse projeto do Fortaleza, Sensacional, fantástico, por vários aspectos. Importa menos que o primeiro tempo tenha sido ruim, importa bem mais como é que terminou o jogo. Vamos lá, o segundo tempo. O segundo tempo, gente, foi de um desempenho muito interessante. Foi um desempenho acima do que a gente tem visto. Precisamos e podemos e devemos falar que esse desempenho aconteceu em virtude do Fortaleza, mas também em virtude da fragilidade demonstrada em campo pelo seu adversário. Claramente devemos falar isso. Agora, o fato é que o Fortaleza também já esteve nessa temporada diante de alguns outros adversários que não estiveram muito organizados em campo, que não estiveram muito bem em campo, e tampouco o Fortaleza conseguiu mandar muito bem, conseguiu fazer o que fez hoje contra o Peixe. Então, deixamos de lado aí os problemas que o Santos levou a campo. E vamos pontuar muito mais aqui os méritos que o Fortaleza teve na construção deste resultado. Porque quando entrou a primeira bola, gente, entrou um, entrou outro gol, passou um boi, passou uma boiada, E no final das contas foi 4-0 para o Leão. Uma baita goleada, um castigo, eu acho até que merecido para esses Santos aí, sem vontade, sem disposição, sem proposta, sem convicção dentro de campo. Para um Fortaleza que, ao menos no segundo tempo, e de novo aí a gente tem uma conexão com a torcida, principalmente quando faz o primeiro gol, parece que os jogadores se destravam, Parece que os jogadores se abrem muito mais à possibilidade de receber o carinho, o amor, o apoio do torcedor, e aí essa conexão acaba ficando muito mais forte, e a equipe passa a ter uma energia muito maior dentro de campo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a torcida do Fortaleza é sensacional, ela é fantástica. Não é por causa dela que a equipe às vezes não consegue bons resultados, é porque a equipe às vezes não consegue, mas realmente uma torcida sensacional, é sempre disposta a abraçar sua equipe, sempre disposta a perdoar, Este é um ponto muito importante. Ou torcida maravilhosa, disposta sempre a perdoar. Jogador pode fazer acontecer um monte de coisa errada, ruim e tal, ou não jogar nada. Se ele for lá e jogar, pronto, o perdão se restabelece completamente de uma maneira muito automática, muito fácil, porque torcida generosa essa do Fortaleza, Então a torcida tá sempre lá,
tentando estabelecer essa conexão com o time. Só que às vezes o time não consegue, e é por culpa do time. Mas quando o time consegue, quando os jogadores em campo conseguem, aí tudo fica muito mais fácil. A energia toma conta deles, né? Aí as coisas acontecem no Castelão. E hoje elas aconteceram. E elas aconteceram em virtude dessa torcida fantástica, da equipe, dos jogadores do Vojvoda, né? Mas também por causa da equipe do Fortaleza. Então terminou de forma sensacional, maravilhosa, uma baita goleada contra o gigante do futebol brasileiro, né? E isso foi importante também porque coloca o Fortaleza aí, e gera para o Fortaleza aí uma autoestima maior, recupera um pouco a autoestima, né? Agora também importa muito porque o Fortaleza, como eu disse, se distancia do tal da zona do rebaixamento e se aproxima do G8, né, da zona de classificação a Libertadores de América. E isto é fantástico. Então, feliz Dia dos Pais aí para todos vocês, né? Nessa data tão importante, o Fortaleza consegue entregar para vocês, torcedores e torcedoras do Leão, um baita resultado muito merecido, sensacional, fantástico. É isso aí. Parabéns, Leão, por essa grande vitória. É isso.